Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e antes que vocês me perguntem sobre o título deste vídeo, eu já vou explicar que eu não sou da área de belas artes, não sou especialista na área, não trabalho com obras de arte. O propósito desse vídeo é mostrar que eu sou tão espectadora da arte quanto muitos de vocês. E desde já eu peço desculpas aos profissionais da área que estão inscritos no canal. Eu não tenho pretensão nenhuma de análise técnica, é apenas a minha intenção de trazer para perto de nós a arte no sentido mais lato, mais amplo da palavra. E é mostrar que aquele quadro que muitas das vezes a gente olha e diz: nossa, eu pintaria melhor, meu desenho é melhor, minha imagem é melhor. Na verdade, a ideia é trazer para o canal, trazer para a nossa reflexão, a ideia de que aquele quadro foi considerado, aquela tela foi considerada arte, porque há uma explicação, há um percurso que aquele artista passou até chegar àquela depuração da sua arte. Porque seja ou esteja como estiver, a arte também é para ser lida. Por isso, Trago um Livro traz a obra desse artista catalão chamado Joan Miró. E digo para vocês que eu tive a oportunidade de visitar a Fundação Joan Miró, tanto em Barcelona quanto em Palma de Maiorca. Bom, o livro que nós vamos nos basear para fazer o vídeo é esse daqui, que se chama Miró, el pintor de las estrellas. Ele foi escrito por Joan Puniet Miró, que era um neto do Joan Miró, e também por Glòria Olivier Rahola, que era uma estudiosa das artes e também amiga da família. Apesar de ser um livro pequenininho, né, aparentemente pequenininho, ele é um livro muito denso, porque além dele trazer a biografia de Miró, ele traz também todo o percurso artístico que o pintor teve em sua vida. E além dessa obra que eu mostrei para vocês, que será o nosso guia, né, de viagem, eu também trouxe para mostrar para vocês essa obra aqui. Na verdade, é o guia da Fundação Joan Miró em Barcelona. Então, essa obra ela tem no seu interior todo o percurso artístico também, mas baseado nas telas, nas obras, nas pinturas do artista. Já essa daqui, que é uma obra mais fininha, né? Mas ela é interessante. Essa daqui eu adquiri na Fundação Pilar y Miró, lá em Palma de Maiorca, e chama-se El Mundo Creativo de Miró. É interessante porque ela traz aqui o eixo, né, temático da obra de Joan Miró, das suas pinturas, e que nós vamos falar daqui a pouquinho. Joan Miró nasceu em 20 de abril de 1893 em Barcelona, e ainda criança ele frequentava muito a casa dos avós, tanto paternos quanto maternos. Os avós paternos moravam em Tarragona, que fica mais ou menos 150 quilômetros de Barcelona, e os avós maternos moravam em Palma de Maiorca. E é dessa época que ele fica fascinado por insetos, por pássaros, por serpentes, que vão constituir toda a sua simbologia artística. E ele cresce então entre os camponeses. Eu vou mostrar para vocês agora a obra Calista. Ela data de 1901. E essa obra ele fez com 8 anos de idade, né? Já que ele nasceu em 1893. E essa obra é interessante porque deixa destacado bastante os pés. E essa obra vai dialogar com uma obra que ele vai pintar mais tarde, que se chama La Masovera. E é interessante a ideia dos pés para Miró, porque para ele é pelos pés que a força da terra penetra no espírito dos homens. Em 1907, Miró se matriculou na Escola de Belas Artes de Barcelona e teve aulas com Modest Urgell, que foi seu primeiro professor e, segundo Miró, exerceu uma influência muito grande sobre ele por meio do seu sentimento de solidão e de austeridade. Nas obras de Urgell é possível ver uma linha horizontal que divide, né, o terrestre e o celeste numa espécie de ruína, onde prevalece a solidão. E isso se encontra em vários quadros de Miró, por exemplo, como em Personaje tirando una piedra a un pájaro, Perro ladrando a la luna. O pai de Miró acabou obrigando o pintor, né, o Joan Miró, a estudar contabilidade na Escola de Comércio de Barcelona. E ele foi, mas ele diz que nessa época ele viveu um período muito infeliz. Acabou adoecendo, consta que ele teve depressão e febre tifoide, e passou alguns meses convalescendo no sítio da família em Montreuil. Em 1912, o pai deu permissão para que ele se matriculasse na Academia de Francesc Galí, em Barcelona.
É interessante porque dessa época Miró dizia que as cores falavam com ele, mas ele tinha que decifrar as formas. E ele dizia também que tinha dificuldade de diferenciar uma linha reta de uma linha curva. A gente vê aí a tentativa de aperfeiçoamento do artista. E claro, essa temporada que ele passou nessas escolas trouxe muitos frutos. Não só no campo artístico, mas sobretudo no campo humano. Porque foi exatamente nessas escolas que nascem as amizades profundas de Miró. E o mais legal de tudo isso é que ele dizia que esses encontros nessas escolas, que aconteciam às vezes aos sábados, não era só para tratar de pintura, mas principalmente para ler poesia. Olha a presença da poesia aí. Olha o diálogo entre as artes. Olha a importância, né, da poesia. As suas primeiras obras foram uma mescla de estilos, com a utilização de cores fortes. Isso conferia às suas pinturas um aspecto expressionista e fauvista. Grosso modo, o expressionismo propõe uma arte mais pessoal, uma visão artística mesmo, uma visão do artista, em oposição ao impressionismo, que era uma impressão da realidade. Já o fauvismo era uma tentativa de pureza, de equilíbrio, fugindo dos temas perturbadores. Eles usavam cores fortes, a sensação era de que a pintura, as tintas, elas jorravam sobre a tela. A primeira exposição de Miró foi em 1918 e foi um fracasso. Isso fez com que Miró modificasse seu estilo. A princípio, suas telas um tanto quanto bruscas e consideradas com uma falta de lirismo foram se modificando. Por exemplo, La Casa de la Palmera, Puerto con Asno e Retrato de una Niña. Em 1920, Miró viaja para Paris. Paris estava se recuperando da guerra. E, claro, havia muitas incertezas políticas, econômicas. Nesse contexto surgiu o dadaísmo. Mais uma vez, superficialmente, o dadaísmo no dadaísmo, os artistas e poetas queriam se livrar da estética tradicional e reivindicavam a pureza e ridicularizavam os valores artísticos tradicionais. Miró viveu, passou, criou e recriou todos esses movimentos, toda essa atmosfera. Ele começa uma busca, um esforço pela síntese, o que lhe confere sua linguagem, sua marca e seu estilo próprio. Por exemplo, na obra Maternidade, de 1924, é possível ver da mulher. É uma mulher, e é uma mulher com uma cabeça minúscula, com alguns pelos, uma linha que leva ao triângulo, que representa o sexo, duas crianças, uma em cada seio. A composição, então, ela se apoia nos atributos femininos. Ela se apoia nos atributos sexuais, que eram um símbolo da fecundidade. Em 1921, houve mais uma mostra de suas obras e mais uma vez um fracasso. Dessa vez em Paris. Sem dinheiro, ele teve que retornar. Ele retornou a Montreuil e trabalhou durante quase 6 meses no quadro chamado La Masia, que foi a obra mestra do seu período realista. Muito incisivo, ele captou os caracóis, as lagartixas. No final de 1921, ele vai para Paris com essa obra inacabada. E claro, foi rechaçada por todos, mas Ernest Hemingway compra essa obra. E com o impulso de pintores, artistas e poetas, surge uma nova linguagem. Miró, então, começa a se dirigir a um mundo desconhecido, fascinante, originado no irracional. E olha o que ele disse. Ele diz o seguinte: a poesia me oferecia novas possibilidades e me permitia ir mais além da pintura. Paisatge catalán El Caçador, por exemplo, compõe uma das obras que marca o nascimento de um novo vocabulário pela estilização de objetos e formas, uma confluência entre realidade e ficção. Miró começa a explorar o mundo dos signos. Isso é muito importante. É a chave para entender a obra de Miró. Segundo Miró, quando ele pintou Tierra Labrada, ele incluiu na obra um olho e uma orelha. A orelha, com o passar do tempo, foi desaparecendo das suas obras, mas o olho ficou. E sabe o que é legal da ideia do olho? O olho, então, ele vai, ao mesmo tempo que o espectador olha a obra também olha o espectador. Miró então se encaminha ao mundo onírico, ou seja, ao mundo dos sonhos, em que o inconsciente e a sorte desempenhavam um papel muito importante. Interessante que Miró conseguiu, a partir disso, como se fosse o controle do incontrolável, e trabalhou em harmonia com o imprevisível. Ele passou 2 semanas em 1928 na Holanda, com o intuito de estudar os mestres holandeses do século XVIII. E ele fez uma releitura
leitura de uma das obras de Sor, que se chama Tañedor de Laúd. Vou colocar aqui as duas obras para que vocês comparem e observem essa releitura de Miró. Em 1929, ele se casa com a maiorquina Pilar Juncosa. Miró dizia que tinha esperança na depuração e buscava descobrir a forma mãe. Ele se dedicou ao estudo de novas técnicas, como colagens e todo tipo de combinação de materiais. Com a tomada de poder pelo general Franco na Espanha, Miró se junta aos republicanos e lutou com a sua melhor arma, a arte. Na obra La Estrella Matinal, que compõe a sua coleção Constelaciones, Miró dizia que é sempre a Catedral de Palma de Maiorca, para que ele pudesse se impregnar da música e das luzes dos vitrais que sugeriam formas. Miró obtém reconhecimento e confirma a importância de sua obra porque ele descobre a magia primitiva de sua arte. E isso se coloca em acordo com o dinamismo da sociedade da época, da sociedade contemporânea. E aí, corroborando o que a gente falou a princípio da poesia, ele dizia que não estabelecia diferença nenhuma entre pintura e poesia. E acabou desenhando textos em suas obras. Primeiro letras, depois palavras. E ele foi um conjunto que ele conferiu o nome de Pinturas Poemas. Depois ele resolveu tirar tudo, tirar o nome, tirar o texto, tirar tudo, inclusive o título, deixando a obra como sugestão ao espectador. No final de 1940, depois de todo esse percurso, ele já tinha uma intensa atividade como ilustrador, pintor, escultor e ceramista. Ele trabalhou em seus temas bem estabelecidos. E quais são os temas de Joan Miró? A mulher, o pássaro e a estrela. Esses três elementos compõem o eixo principal nas suas obras, como, por exemplo, La Caricia de un pájaro. Interessante também destacar que Miró dizia que um dos objetivos mais importantes de sua obra ele conseguiu com a cerâmica, que foi exatamente uma arte verdadeiramente popular. Com a escultura, por exemplo, Miró realizou seu velho sonho de implantar sua arte na cidade e em lugares públicos, sem a necessidade de mediação ou intermediários. Olha que legal, olha que interessante. Disso que eu falo, dessa democratização da arte. Então, essa obra implantada em um universo público, ela era dirigida aos anônimos, ao povo, sempre à espera de um encontro, de um diálogo. Como, por exemplo, a gente tem Mulher e Pájaro. Finalmente ele consegue seu primeiro ateliê. Ele comprou um terreno em Palma de Maiorca em 1953. E refinando mais ainda sua obra, ele conseguiu a simplicidade do gesto. Em 1975, a Fundación Miró, em Barcelona, abriu as portas. E ele dizia que tanto a Fundación de Barcelona quanto a Fundação de Maiorca não eram museus. Isso também é muito legal. Ele queria um espaço que não fosse frio, que não fosse estereotipado. Ele queria que os artistas fossem à fundação para produzir suas obras, para expor suas obras. Ele dizia, e ele já estava doente nessa época, que se dentro de 3.000 anos encontrassem suas obras, ele desejaria que as pessoas compreendessem que elas ajudaram a liberar não só a pintura, mas também o espírito humano. Para Miró, o importante era alcançar a máxima intensidade com o mínimo de meios. Isso fez com que Miró desse às suas obras um caráter de nudez. Era como se ele despisse realmente as formas, os objetos, e ficasse só o necessário. E olha que poético que ele dizia que nunca sonhava quando dormia, mas sim quando estava acordado. Então, pessoal, a ideia aqui não é julgar se a obra é bonita ou feia, se é legal ou se não é legal, se é objetiva ou se não é objetiva, se o artista X é melhor. Isso muitas das vezes é da ordem da opinião. O que eu desejo com esse vídeo é mostrar para vocês que é um percurso artístico. Não nasce do nada. Não é um rabisco, não é um risco, não é um traço feito e que esse traço vai ser elevado à categoria de arte. Não. Há todo um percurso artístico na vida de um pintor, na vida de um artista, para que se chegasse àquele refinamento, aquela síntese, aquela resposta. E eu acho que é essa mensagem que fica dessa biografia artística de Miró. E você, já encontrou a sua forma mãe? A sua linha perfeita, o seu traço, o seu tema, o seu motivo? Fica a dica dessa obra de arte, porque a obra de arte também é para ser lida. E essa leitura contribui para a constituição, muitas das vezes até do direcionamento, quando estamos perdidos, quando não sabemos o que fazer. Por isso, visitem museus,
contemplem, leiam, pesquisem, tragam significado artístico para a sua vida. Porque é possível também preencher alguns vazios das nossas vidas com a obra de arte, com a mensagem, com a beleza, com uma mensagem que nos alavanque. E por isso eu vou fechar o vídeo falando dessa obra de Miró com uma frase que é dele, e que é uma frase muito interessante e resume tudo isso que eu acabei de falar, que a santa inquietude não nos falte, graças a ela progride o homem. Pessoal, agradeço muito que vocês tenham assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem a curtida de vocês, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, incentivem esse projeto, que é um projeto de leitura, um projeto de democratização da arte, para que chegue a todos. Eu tenho certeza que muitas pessoas não teve oportunidade na sua época escolar de ler algumas obras e teve que trabalhar às vezes muito cedo. Então a ideia aqui é trazer essa arte mais próxima, para que nós possamos juntos pensar e refletir a importância da arte, a importância da literatura, a importância da poesia na vida da gente. Eu deixo aqui muito obrigada, curtam o vídeo, compartilhem, muito obrigada por terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo.